Fala mestre, beleza? No vídeo de hoje nós vamos estar falando aqui sobre a configuração do ambiente aqui para desenvolvimento do Android, né? Basicamente a gente vai executar um emulador Android aqui na nossa máquina, tá? É um processo bem simples, bem prático. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer a instalação, né, do Android Studio e rodar ali, configurar um emulador. Tá? Então antes da gente ir para o vídeo eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, deixe o joinha aí, né, e também clique no sininho para o YouTube te manter atualizado aí dos nossos conteúdos, beleza? E aí na descrição tem também todos os links da Mestre para você nos acompanhar aí nos conteúdos que nós produzimos, beleza? Então meu nome é Janser, eu sou desenvolvedor aqui na Mestres e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aí toda essa configuração. Bora lá! Bom, então eu estou aqui, né, no site do Android Studio, né, na documentação aqui no Android Developers, né, da Google. Então é só pesquisar aqui no Google, né, download Android Studio, né, Android Studio, alguma coisa do tipo, você já vai cair aqui na documentação oficial, né, no primeiro link aqui eu cliquei para fazer o download, tá? E o Android Studio, ela é uma IDE, né, é um ambiente aí para a gente fazer o desenvolvimento de aplicativos Android, tá? Então ela vai dar para a gente aí tudo que a gente precisa para desenvolver, né, para o Android, inclusive o emulador, tá? Então quando a gente estiver lá desenvolvendo no React Native, né, usando o Expo, a gente pode muito bem usar o emulador, né, que o Android Studio disponibiliza para a gente, para estar testando os nossos aplicativos no Android, tá? Então aqui é extremamente simples, né? Ele já deixa o link aqui de download. Então você clica aqui, concorda com os termos, né? Lê aqui todas as licenças, né? Todos os pontos, eu inclusive já li, tá? E no final aqui, você concorda, né, com os termos que você leu e clica em download, né? Então no caso aqui ele está me liberando o download para o Windows, porque eu estou no Windows, né? Se você estiver no Mac ou no Linux, ele vai liberar o download respectivo. Eu acredito que no Linux vai ser um pouquinho diferente, né? Mas o link aqui para fazer o download você vai encontrar no site oficial, tá certo? Então, com o download feito, né? Eu já fiz aqui o download, você vai ter aqui um executável, né? Então, executando isso aqui, a gente vai ter aqui, né, todo o passo a passo para a instalação, né? Os prompts aqui para a gente fazer a configuração ali do Android Studio, tá? Então você concorda aqui, né, no caso aqui dando a permissão de administrador, né, para ele abrir aqui o instalador, tá? E uma vez que o instalador foi executado, você vai clicando aqui em Next, né, e vendo aqui as coisas que ele vai instalar. No caso aqui, a gente não vai mudar muita coisa, né? A gente vai querer, né, o Android Studio e o Android Virtual Device, tá? Clicar em Next. Aqui ele pergunta, né, onde eu quero instalar, tá? É em Program Files mesmo, Android Studio, né, no disco C. Vou concordar. Aqui ele fala do Start Menu Folder, né, que é a pasta lá que vai o que vai aparecer, né, no ícone, né, Android Studio. Aqui você não muda isso também não, e clica em Install, né, e ele vai fazer aqui a instalação, tá? Então, quando finalizar isso aqui, eu já volto, não demora muito não, tá? Bom, então aqui finalizou, né, a instalação, a gente clica em Next, e aqui já vai estar marcado para iniciar, né? Então clicando aqui em Finish, ele já vai executar, né, o Android Studio aqui para mim, tá? Ele faz alguns downloads de algumas coisas, mas vai ser feita a inicialização aqui. Vai ser feita a inicialização aqui. Então essa é a tela, né? A primeira tela aqui quando inicia, né, o Android Studio. E aqui no nosso caso a gente vai clicar em novo projeto, né? A gente vai criar aqui um novo projeto, esse projeto, e aqui ele já tem vários templates, né, que a gente pode escolher como que eu quero inicializar esse projeto. No caso aqui eu vou escolher no Activity, né? Eu vou querer um projeto mais simples possível, mais limpo, porque a gente não vai explorar aqui, a gente não está interessado realmente no projeto Android, né? Mas sim no emulador. Então um projeto simples aqui, sem atividade, sem Activity. O nome do projeto eu não vou mudar aqui nada, package name também não. Não vou mexer em nada disso aqui, tá? Mas caso você estivesse criando aqui um projeto Android, você configuraria isso aqui melhor, né? Vou clicar em finalizar. E ele vai abrir aqui o Android Studio, tá?
Então ele sempre inicia, sempre carrega algumas coisas, faz muitos downloads, mas no nosso caso o que nos interessa é aqui em Device Manager, né? Ele vai abrindo coisas aqui, eu vou minimizar essa aba de novidades. Aqui ele vai fazer a indexação, né, do JDK, ele faz uma instalação de várias outras coisas, tá? Até para o próprio emulador funcionar. Mas enquanto ele faz isso, eu vou clicar aqui, né, em Device Manager. E aqui eu já tenho um dispositivo criado porque eu já tinha, né, o Android Studio configurado aqui na minha máquina. E no nosso caso a gente vai criar um dispositivo virtual, né? A gente vai criar um dispositivo virtual, né? Então aqui você vai clicar em Create Device, né? Criar um novo dispositivo. E aqui você pode escolher o tipo de dispositivo que você quer, né? O modelo, né? O tamanho da tela, que ele dá a resolução da tela também, a densidade de pixels. Então no caso aqui a gente vai escolher um Pixel 4. Pode ser esse 4A aqui. Clique em Next. Ele pergunta, né, qual a imagem do sistema, né? Qual o Android a gente vai querer. O Android 11, 12, né, o 13. E essas imagens, né, que são as imagens recomendadas, mas aqui em x86 em images, né, ou em outras imagens, a gente tem várias opções, né, de imagem. E até também, voltando aqui, deixa eu clicar aqui em Previews, selecionando outros modelos, né, por exemplo, o Pixel 4, a gente tem também mais variações aqui de Androids, né, de versões do Android, de níveis de APIs, né, API 30, 31, 28. Aqui, no caso, essas que não estão opacas, né, as que eu já tenho instalada. E no seu caso, você vai clicar, né, em Download, na versão que lhe interessa. Tá? Então, você está desenvolvendo um app para o Android 13, 12, 11, né? A gente vai escolher essa versão. Tá? No caso lá do React Native, quando a gente estiver configurando o ambiente, ele vai recomendar lá qual API que a gente deve utilizar, né? Então a gente criaria um emulador nessa API que no caso do React Native vai recomendar para a gente. Aqui no caso eu vou pegar essa API 31, né, que eu já tenho instalado aqui. A gente vai clicar em Next, ele vai pedir um nome, né, para esse dispositivo virtual. E aqui nós podemos fazer mais configurações, né? Em configurações avançadas aqui, a gente consegue configurar a câmera, rede, configurar também a parte gráfica, né? Memória RAM e o frame também, né? O frame que seria a parte externa ali do emulador, vocês vão ver. Tem também a parte de storage, né? De armazenamento. Enfim, a gente pode configurar aqui muita coisa, tá? Muita coisa interessante. E depois de configurado, a gente clica em Finish, né? Finalizar. O Finish ele estava atrás da minha câmera, né? Mas tinha ali um botão. Eu acredito que minha câmera ficou na frente de alguns botões, né? Mas não tem segredo, tá? Os botões ali, a interface é bem intuitiva. Então, com o dispositivo criado, né, configurado, ele vai listar aqui essa lista. No meu caso é esse último aqui que está com o tamanho, né, de 500 MB. E clicando aqui em Play, né, dando esse Play aqui, ele já vai iniciar para a gente o emulador, tá? Então, aqui já a cara dele é essa, né? Ele vai carregar aqui para a gente. E enquanto ele carrega, né, eu vou deixar ele aqui. Eu vou deixar ele aqui de lado. E vou mostrar aqui para vocês a parte do... Na verdade, eu vou deixar ele aqui em tela, tá? Tá iniciando aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui na documentação um negócio bem interessante que é sobre os requisitos, né, que a gente precisa para executar o emulador, tá? Então, aqui no Chrome, né, a gente pode vir aqui, ó, em Android Studio Editor, né? Aqui no caso a gente está na aba de documentação, tá? Docs do Android Studio. Então aqui Android Studio Editor, né, a gente vai conseguir ver aqui algumas coisas, algumas informações do Android Studio, tá? Então no nosso caso aqui, ó, em Run and Debug, né, executar e debugar o app, nós temos aqui o overview, né, a parte geral aqui, né, do que se trata esse emulador. Aqui ele explica para a gente, né, a interface que nós temos aí no Android Studio. Mas o que nos interessa é aqui, ó, executar o app em dispositivos virtuais. Aqui a gente vai clicar em criar ou gerenciar, né, um dispositivo virtual. Aqui a gente vai clicar em criar e gerenciar, né, um dispositivo virtual. E aqui nós temos, né, basicamente o passo a passo que eu acabei de fazer. Tá? Ele explica para a gente bastante coisa aqui.
E no nosso caso, né, na verdade não é nem nessa aba aqui, é aqui em executar no emulador, né? E aqui em visão geral, nós temos aqui, o que eu quero mostrar é isso aqui, ó, esse link que vai falar sobre os requisitos do sistema, tá? Que vai falar aqui pra gente o que a gente precisa, que aqui ele recomenda, né, 16 GB de RAM, o sistema operacional é 16 GB de espaço, tá? Porque ele consome bastante da máquina e tem também uma configuração bem interessante que tem aqui na documentação, que está aqui nessa aba, né, de features, nas features avançadas, né, das coisas avançadas do emulador, nós temos aqui a aceleração de hardware, né, que é basicamente a gente configurar para o emulador usar o nosso hardware físico da nossa máquina, né, a CPU e a GPU, e não emular essas coisas, usar essa parte física direto, né, o hardware físico, acessar ele diretamente. E tem aqui toda uma configuração que isso vai variar de máquina para máquina, né? Algumas máquinas vão conseguir fazer a aceleração de hardware, outras não, tá? Que vai melhorar bastante a performance do emulador, tá? Então o emulador aqui é esse, ele é exatamente o Android, né? Isso, tá emulando aqui o Android, né? Que a gente pode fazer tudo que a gente quiser, a gente pode, nessa versão a gente instalou, tem Play Store, então a gente consegue vir na Play Store, instalar coisas, configurar as contas. E aqui na parte direita, né, nós temos aqui muitos controles, né, os botões aqui nesses 3 pontinhos. A gente consegue fazer também muita configuração do dispositivo, né? Então eu consigo configurar aqui o próprio mapa, né, o próprio GPS aqui do emulador, né, a parte de display, rede, bateria, configurar os sensores, né, do emulador. Como a gente está emulando, né, a gente consegue configurar e controlar aqui muita coisa para criar aí um ambiente, né, para a gente simular um ambiente no nosso app para a gente conseguir fazer teste, né? Então é bem interessante, é muito poderoso, e uma vez que o emulador esteja rodando, né, ele está sendo executado aqui e configurado na nossa máquina, junto com o Android Studio, né, a gente vai conseguir fazer o uso desse emulador nos nossos projetos lá no React Native, certo? E o Expo, tá certo? Então para essa aula aqui vai ser isso, tá? Eu espero aí que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode estar deixando um comentário aí logo abaixo. Muito obrigado e até a próxima.